É um privilégio enorme estar aqui hoje com Jaqueline Vieira de Lemos, uma das pessoas que melhor poderia surgir na nossa mente quando o assunto é a experiência do usuário. Jaqueline é superintendente de um dos maiores shoppings em Curitiba, certamente um que tem uma das melhores volumes de vendas do país. E shopping é aquela questão de sempre tem que agradar todo mundo, investidor, acionista, lojista, o consumidor. Conta pra gente um pouco dessa dinâmica de shopping, que é o que a gente na BioEng tenta fazer com os nossos hospitais, né, com as nossas organizações de saúde. A gente quer que seja cada vez mais amigável, tão gostoso quanto um shopping. Né? E por que o shopping é gostoso, Jaqueline? Bom, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade, o meu primeiro podcast, então sejam gentis comigo, porque estou nervosa de estar participando, mas estou muito grata pelo convite, pela oportunidade. Shopping realmente tem que ser um lugar onde as pessoas são felizes, né? Esse é o princípio básico do shopping, é a felicidade, porque é o momento onde tudo tem que dar certo, né? A partir do momento que você passa pela cancela, as coisas têm que funcionar bem. Você tem que ter ali um momento único e uma oportunidade de curtir e de ter uma satisfação naquilo que você está fazendo. Então, sem culpa. Sem culpa, né? Porque você pode ir ao shopping apenas para passear, né? E se você analisar, quem costuma viajar para fora do Brasil consegue sentir muito essa diferença entre um shopping nos Estados Unidos e um shopping no Brasil, né? Que o shopping ele nasceu como um templo de compras, né? Com esse objetivo claro de ser um lugar onde você reuniria lojas e facilitaria também a vida das pessoas por estar todos num único lugar. Mas ele foi mudando, né? E a gente já fez alguns trabalhos a respeito dessa evolução do shopping no Brasil, e a figura do Dr. Pérez, que é o presidente da Multiplan, nosso CEO, ele é muito importante, porque ele teve esse olhar visionário de transformar o shopping num lugar de bem-estar, que pudesse trazer não apenas as pessoas que querem fazer suas compras, mas as pessoas que querem ter um momento de felicidade. Então, é o momento mágico da Disney? O momento mágico da Disney, né? É onde tudo tem que funcionar. E a Disney é um case inspirador para todo mundo que quer oferecer serviço de qualidade. E eles conseguem isso de uma maneira absurda, né? E a gente também procura seguir esses princípios. E essa evolução foi acontecendo nos shoppings da Multiplan. Esse olhar de colocar lounges, de criar espaços de convivência, de praças de alimentação com outros tipos de experiências, com o próprio cinema, né? Antigamente nos Estados Unidos o cinema ficava tipo fora do shopping, no estacionamento. Então, por que não colocar o cinema dentro do shopping e ser mais um serviço? Então, essas evoluções aconteceram aí nos últimos 50 anos, mais ou menos, e na Multiplan isso é muito importante. Tanto que quando o Parque Shopping Barigui inaugurou aqui em Curitiba, a Multiplan trouxe esse conceito de serviço. Os shoppings que existiam aqui, eles não tinham esse olhar, né? De ter lounges para as pessoas sentarem, vagas com mais conforto, os banheiros família, que era uma coisa que a gente já, quando inaugurou, já tinha, onde você, né, um pai pode levar uma menina. Às vezes existiam esses problemas, né, no passado. O fraldário também foi a Multiplan que trouxe, os banheiros antes dos outros shoppings não existiam, a gente nem pensava nesse tipo de coisa, né? As meninas do Posso Ajudar também, que carregavam suas compras, né, quando você chegava no shopping. Mas principalmente você manter o cliente mais tempo no shopping,
que não era um pensamento recorrente, sabe? O pensamento era, venha, faça suas compras e vá embora. Era esse o pensamento. Não, não faça só as suas compras, fique aqui com a gente, né? Senta, aproveita, curte. Tanto que o primeiro público conquistado pelo Parque Shopping Barigui foi o masculino. Nas pesquisas que a gente fazia na época que o shopping inaugurou, ficava claro o quanto os homens já tinham se apaixonado pelo shopping, mais do que as mulheres a princípio. A que você deve essa aderência maior do público masculino? Ter lugares para eles sentarem. Simples? Simples. Os lounges, os sofás, onde eles podiam sentar, os cafés com mesas e cadeiras, onde eles podiam tomar um café e ficar esperando muitas vezes. De uma forma mais orgânica. Mas não... no meio do mall, no meio né? do mall. No meio do corredor. E também o fato de que a gente tinha um mix masculino muito bacana. Quando inaugurou, trouxemos algumas marcas que na época eram muito importantes no cenário nacional, estavam se destacando e que não existiam aqui em Curitiba ainda, como a própria Centauro, a Fast Shop, a FENAC, e um mix de vestuário feminino, masculino também bem interessante, que fazia diferença. Você julga que esse público ele é mais afeto a esportes e a tecnologia do que o público feminino, que daí vai no shopping mais para outras funcionalidades? Não, eu não acho que seja. Eu acho que naquele momento existia uma carência disso. Entendi. Não existiam tantas possibilidades de se conhecer esse tipo de marca, entendeu? Não, de lojas, não existiam lojas com essas características, então era uma novidade. Já para o público feminino, a Multiplan, até por ser carioca, trouxe muitas marcas bacanas cariocas. E esse foi um processo também de aprendizagem, porque as marcas cariocas também tiveram que aprender a lidar com o público curitibano, que na época tinha uma familiaridade maior com as marcas de vestuário paulistas, né? Então, isso foi um processo. E que depois, claro, o vestuário carioca se destacou muito no cenário nacional e a entrada deles para o sul do país foi por aqui. E esse aprendizado foi importante para eles também. Entendi. Eu vejo um grande número de profissionais nos cargos de gestão das organizações de shopping vindos da área de criação, seja de marketing ou arquitetura, enfim. Isso é um segredo para ser superintendente de shopping? Ou é uma necessidade, é um pré-requisito? Ou esse profissional ele transita melhor com essas questões de oferecer uma experiência mais positiva, alegradora e imersiva desses usuários? Veja, ali no meu universo... Porque você vem dessa área, eu né? venho dessa área, né? Trabalhei 20 anos com marketing, em agência de propaganda, e inclusive eu acabei entrando para o Parque Shopping Barigui por estar na agência que atendia o shopping quando ele foi inaugurado. Eu não estou lá desde a inauguração dele, mas eu acompanhei o nascimento do shopping até desde o lançamento dele, cuidando da comunicação dele. E depois que o shopping acho que tinha 3 anos, quando eu assumi a superintendência, não entendendo nada de shopping, não entendia nada do funcionamento de uma administração de shopping. Eu fui aprendendo. Então, tive uma equipe maravilhosa que me ensinou. Eu conheci um pouco do marketing, né? Mas de shopping, não. Mas, assim, dentro da Multiplan, que é o universo que eu convivo mais, a gente tem superintendentes vindo de todas as áreas. Na verdade, a gente tem 3 áreas muito importantes em shopping. Uma é o marketing, a outra é operações, né? Tem vários superintendentes que vêm da área de operações.
e outra da área de controladoria, área financeira. Muitos superintendentes também vêm desta área. São as 3 áreas mais importantes que acabam tendo abaixo delas tudo que faz um shopping acontecer, né? Mas operações é muito importante. E para mim foi o maior aprendizado, e eu fui muito intuitiva nesse processo de operações, porque existiam alguns protocolos que na época, e eu olhando, e como eu não tinha vivência disso, eu fui inventando um jeito diferente de fazer, né? Muito mais intuitivo do que através desses protocolos. Claro que o gerente em si seguiria os protocolos, mas eu podia me dar ao luxo de olhar com um olhar diferente. Esse olhar diferente é o olhar do cliente. Então, eu sempre me apoiei no olhar do cliente. Assim, o que o cliente pode querer? O que o cliente gostaria aqui? Você se antecipa a esse desejo. Esse desejo. Então, assim, eles, nas suas funções gerenciais, eles têm que seguir aquilo que é estabelecido. E eu procurava trazer para eles um outro olhar, um olhar do cliente, que eu tinha e que eu tentei nunca perder, né? Eu gosto de andar pelo shopping até hoje, não na ronda com eles, mas na minha ronda, no meu horário, fazer ronda de manhã antes do shopping abrir para o shopping estar impecável é básico, né? Eu gosto de fazer ronda quando eu vou embora, que daí eu vou ver como que o cliente está vendo aquele shopping, como que ele está, né? E também ter esse amor pelo empreendimento, sabe? Eu acho que assim, você tem que gostar daquilo de shopping. Se você não gosta de shopping, não trabalha em shopping. É uma cidade, né? Onde tudo tem que funcionar. Mas, independente de qual seja a sua área, eu sempre digo assim, quem anda pelo shopping, pelo corredor, encontra um papel no chão e não pega, não serve para trabalhar comigo. Não importa qual área esteja, entendeu? Ele pode ser, né, de qualquer área. Sim, eu tô vendo um ar de Disney aí na tua visão. Esse cuidado, ele tem que existir, né? E essa sensação de pertencimento, eu acho que principalmente faz a gente se sentir mais feliz, porque você trabalhar num lugar que você não se sente pertencente, eu acho que é muito ruim. Eu não sei, eu nunca vivenciei isso, mas eu acho que deve ser muito ruim. Hoje existem movimentos muito fortes, né, nessas áreas de recursos humanos que eu acabo acompanhando, onde eu vejo os jovens terem um pensamento diferente em relação ao seu local de trabalho, às empresas onde trabalham, esse distanciamento, né? Eu não sei fazer isso, né? E eu acho que esse distanciamento faz a gente mais infeliz, não sei. Vamos descobrir, né? Você tem essa oportunidade diariamente, né, de oferecer algumas situações que foram absolutamente inovadoras, né? Eu me lembro que o shopping foi inovador em vários sentidos, em várias promoções, não promoções de produtos ou serviços, mas promoções de agregar a comunidade e a sociedade em torno do shopping, em torno, não vou nem chamar em torno do shopping, né, mas em torno desse equipamento de grande impacto na sociedade. Quando você pensa, por exemplo, em dar uma nova experiência para o consumidor, né, logicamente você tem ações que são separadas entre lojistas e os consumidores, né? Mas, assim, com relação especificamente a dar uma experiência realmente positiva para esse usuário, qual é o primeiro estalo, qual é a primeira sacada e como que isso vem na sequência, né? O que eu vou oferecer e como que isso acontece, planejamento, projeto, implantação, etc. Bom, a gente tem um berço de ideias, porque, né, são 20 shoppings, então muitas vezes a gente pode beber dessa fonte, né? Então alguma coisa que algum shopping fez e que foi bem bacana, isso serve de experiência para nós. E nós também levamos essas insights, essas ideias para outros shoppings. Eu acho que
isso ali já existia esse berço de inovação, né? Através dessas experiências. Nossa equipe é muito criativa, né? Nessa parte de marketing, eu tenho a sorte de ter uma equipe fantástica, que está sempre pensando no cliente, né? A Silvia, que é a gerente de marketing, a Silvia Maire, ela tem isso muito próximo daquilo que eu penso, e ela está sempre procurando uma inovação, alguma coisa diferente, alguma coisa que a gente possa fazer que o cliente vai curtir, mas sempre com o olhar no cliente. A gente está sempre com o dedo no pulso do cliente. Gostei da expressão. Né? Porque como a gente trabalha muito na área de saúde, né, aí você teve bem a expressão, né? O dedo no pulso do cliente. Para ver se ele está curtindo, né? Então, essas ideias vão surgindo muitas vezes porque a gente está observando. Né? Então, por exemplo, a gente criou ali o Hotspot, que é uma área no shopping onde tem sofás e tomadas e uma internet mais power ali. Exatamente porque a gente percebia que as pessoas ficavam meio espalhadas tentando achar onde que teria um sinal mais de qualidade. Porque a gente tem Wi-Fi no shopping inteiro, mas às vezes você tem uma necessidade, né? Então a gente criou aquela área ali. A gente criou uma área para o app point, que a gente chama, que é onde o cliente espera o Uber, para tirar lá da frente e ter um espaço que não tivesse aquela confusão, muitas vezes, de quem está chegando no pote cochê ali na frente, está chegando, tem o táxi, daí tem quem está trazendo alguém que está entrando. Então, sim, a gente vai observando e vai vendo que aquilo faz sentido, né? Colocamos brinquedos nos corredores porque a gente estava sentindo falta de ter mais lugares para as crianças poderem brincar. Todas esses insights vão surgindo da nossa experiência e através de repertório. Eu acho que assim, essa palavra virou muito usada aí nos últimos tempos, mas eu gosto dela, até porque veio da área de propaganda, da onde a gente falava de repertório, né, muitos anos atrás. E eu acho que quem trabalha com criação, seja de qualquer nível, né, e o pessoal de operações também, porque eles vivem trazendo ideias do um bicicletário diferente, o pessoal de operações também é muito criativo, a gente tem arquiteto, tem gente que está ali para pensar em como facilitar e melhorar a vida do cliente, né? Os nossos banheiros que a gente acabou de reformar agora, a gente detalhou cada espaço do banheiro para que ele tivesse funcionalidade para o cliente. Fizemos algumas mudanças estratégicas de fraldário, tirar o fraldário daqui, tirar o fraldário dali, colocar um espaço aqui, colocar insights até daquela pesquisa que a gente viu recentemente, que a Débora acabou apresentando para a terceira idade. Enfim, nós vamos buscar na vivência das pessoas essas ideias. Muitas vezes as pessoas trazem, assim, eu gosto muito de dizer que lá no Parque Shopping Barigui a gente tem um cliente que reclama. E isso não é normal, sabe? O cliente que tem a disposição de ir no saque para falar que assim, olha, eu andei hoje lá no mall e a flor não tá bacana. Ou hoje não estava perfumado, assim, sempre que eu vou tá perfumado e hoje não tá. Se ter um cliente que tem a disposição de fazer isso, vale muito. Em geral, se eu não estou satisfeito, eu não volto mais. Não volto mais, né? Então, eu acho isso, e isso é uma coisa meio de curitibano, assim, eu não vejo isso acontecer muito em outros lugares. Isso demonstra o quanto esse cliente é seu, sabe? Então, é mais difícil fazer ter esse tipo de operação em Curitiba do que em outros lugares? Porque é um mito no Brasil. Eu sou curitibano, então eu sou suspeito para falar. Eu não sou curitibana, mas eu casei com curitibano, né? Tenho sogra curitibana, filhos curitibanos, então eu acho que eu já sou curitibana, né? Eu acho mais fácil, porque o curitibano gosta ou não gosta. Mais sincero, mais direto? Mais sincero, mais direto, sabe? E eu, particularmente, sou uma pessoa que não dou duas chances, não. Se eu vou num restaurante e não gosto, não volto. Mas eu não reclamo. O curitibano reclama e volta.
Eu acho isso mais bacana, entende? Eu acho que isso para a operação é melhor. Te dá um voto de... Te dá mais um voto de confiança, sabe? E reclama e volta, né? Eu não reclamo, eu só não volto, né? Mas esse processo de criação, né, que eu estava falando, vem muito desse repertório, né? Por exemplo, aquela área do espaço família, que a gente criou ali do lado da Centauro, que é uma área enorme, que a gente recebe muitos comentários das mães, porque ela oferece muitos serviços no mesmo lugar, né? Então tem uma sala de amamentação, tem uma mini cozinha, tem banheirinhos, tem trocadores com facilitadores, porque é um trocador que é de frente, com toda a estrutura. A gente oferece fralda, se você tem banheira, porque a gente, né, que tem criança sabe que eu falo que existe o walk, né, aquele cocô que vai subindo e que para aqui no pescoço. Às vezes você tem que dar banho na criança, você não tem o que fazer. Então, assim, isso não existia em Curitiba, né? E isso, por exemplo, foi uma coisa que eu usei a minha própria experiência. Quando eu comecei no shopping, eu tinha um filho de 1 ano, né? Então, a minha babá, que às vezes ia... eu falo minha babá porque ela é minha, tá? Não é dela. Os meus filhos já até esse caçula já está com 16 anos e a minha babá está comigo ainda porque ela cuida de mim, então é a minha babá. Ela falava assim, Jaqueline, não dá para dar comida para o João na praça de alimentação porque é muita confusão, assim. Então, às vezes eu queria que ele comesse alguma coisa, ela falou, tem que ter um lugar aqui reservado. Então, boa ideia, vamos fazer uma coisa. Aí chamei na época a Cláudia, que é uma arquiteta que a gente adora trabalhar, e criamos, e também tinha filhos, né? Então a gente usou, né, a experiência da Cláudia Pereira com a nossa experiência, criamos aquela área que depois foi melhorada com muitas outras coisas em outros shoppings da Multiplan e em outros shoppings de outras redes. É engraçado você falar isso, porque você não tem medo de perder eficiência, né? Porque a gente sabe, para o investidor, especialmente no mercado imobiliário, quando a gente fala de algum facility ou de alguma situação de amenidades, não, vou perder a eficiência do meu prédio, porque essa área daí é uma área locável, essa daí é uma área vendável, então eu vou perder a eficiência financeira. E você não tem medo de perder essa eficiência financeira em função do valor agregado que você traz para essa experiência do usuário. É um desafio você encontrar áreas para fazer essas situações. Mas a Multiplan, e aí eu trago toda a experiência do Dr. Pérez, do Eduardo Pérez, isso é deles. Eles não têm medo, a Multiplan não tem medo de perder eficiência, porque sabe que esse cliente que você conquista através de um serviço, ele é um cliente seu para sempre, né? Então, por exemplo, até os centros médicos que são colocados nos shoppings, eles não rentabilizam o shopping como rentabiliza uma loja, né? Uma loja, ela vai gerar muito mais receita do que uma clínica, seja de todas as formas, mas você está trazendo aquele cliente para dentro do seu espaço de uma maneira que você vai oferecer para ele uma experiência única, né? Isso foi uma grande ideia do Dr. Pérez, ele fala isso nos vídeos que a gente tem, né? Da infância dele, que é aquela coisa da dor e do prazer estarem muito ligados, e ele, quando era criança, sempre que a mãe dele levava ele ao médico, ela recompensava ele depois. E ele aí falou assim, vamos criar essa recompensa, né? Você já está num lugar que é menos agressivo, né? Menos agressivo, menos, assim, que seja muito mais friendly para você no momento em que você está vulnerável, porque sempre que você vai ao médico você está vulnerável, menos eu que moro com um médico, né? O marido é médico, talvez né? você esteja mais vulnerável. Eu acho que estou vulnerável o tempo todo, né? Mas a pessoa está mais vulnerável, né? Então nós vamos ter o centro médico aqui, com a nossa expansão, mas os outros empreendimentos que já tem, isso é fantástico, assim, como integrou muito bem. A dinâmica entre os serviços que são prestados. Isso. E inovou, né? Assim, tem shoppings da Multiplan que tem até o espaço holístico, né?
de bem-estar, mais focado mesmo no bem-estar mental das pessoas, com sessões de terapia e é muito bacana lá em Ribeirão Preto, um espaço fantástico, que é uma inovação também. Eu né? conheço lá, Você conheceu? conheci lá Ribeirão Preto, realmente são vários serviços médicos oferecidos de exame de imagens, a parte clínica. Não me lembro se Ribeirão tem também o centro cirúrgico ambulatorial. Agora não me Eu lembro não de sei. Não, cabeça, mas eu acho que tem pronto atendimento. pronto atendimento só. Na verdade, não sei. Mas não sei. mas assim, realmente. E aí sempre me veio essa questão, né, porque é uma nova forma também de pensar, né, porque você rentabiliza de formas completamente diferentes, né, essa é que uma loja, um é. simples quiosque e um consultório médico. Porque você tocou num assunto que é muito afeto ao objeto, né, da existência da BioEng. A BioEng é uma empresa que faz projeto arquitetônico para organizações de saúde e para residenciais sênior. Né? E aí eu vejo essa nova visão, pelo menos da Multiplan, né? Eu não vejo essa movimentação em outros grupos, talvez porque eu não esteja atento talvez a essa movimentação, mas eu vejo isso muito forte na Multiplan, que já tem o case de Ribeirão Preto como um case de super sucesso, que deu super certo, e agregar a área de saúde, né, como mais uma conveniência e mais uma área de convivência, inclusive, com essa sinergia, né, nesse centro não é exclusivamente de compras, como você bem esclareceu, é um centro de passeio, é um centro de bem-estar, é um centro de felicidade. Sempre para mim fez muito sentido, mas não me parece que hoje os empresários estejam mirando nessa direção. Ou eu estou errado, porque a gente sempre se espelhou nos shoppings para trazer melhores experiências para os hospitais, para as clínicas, para os centros médicos. Né? Então, muito dos medical centers que a gente já projeta com essa visão mais, vamos lá, acolhedora de um shopping. E me parece que esse casamento deu muito certo e está dando muito certo, e vocês estão mirando nessas perspectivas futuras, Sim. né? Sim, isso começou no Rio, né? No Barra Shopping, que é o shopping da Multiplan, é o maior shopping da Multiplan. Então foi lá que foi o berço dessa experiência de ter centros médicos dentro do shopping. E foi uma experiência muito positiva na época, bastante arrojada, muito inovadora, mas que se mostrou bastante positivo. Não, se você fizer uma planilha e comparar receita por receita, que talvez seja o que a maioria dos empreendedores faz, talvez você não veja o benefício que isso traz para o empreendimento como um todo. Mas quando você começa a agregar diversos outros serviços, você vê a importância que esse serviço tem de uma maneira geral. O que eu percebo mais até é isso que você acabou de falar, assim, as áreas de médicas trazendo outros serviços para as suas áreas, né? E a gente vê que isso está mudando. Você não quer mais ir num médico, simplesmente sentar lá, pegar uma receita e sair, né? Você quer ter um atendimento diferenciado. Cada vez mais as pessoas querem ser bem tratadas, querem ser bem atendidas, querem que o seu tempo valha a pena, porque o tempo é o que você tem de mais valioso, né? Então, aquilo de você ir hoje num médico e ficar 3 horas esperando num consultório fechado, que tem uma televisão, e isso acabou, né? As pessoas vão tolerar cada vez menos esse tipo de situação. Esse tipo de situação. Mas, por exemplo, eu sei de alguns outros empreendimentos também que já tiveram movimentos nesse sentido, de trazer hospitais, trazer outras formas de Mas aí que tá, eu não acredito que o hospital ele seja tão agregador quanto, por exemplo, operações mais leves de centro de imagens ou clínicas que não conduzam assim uma alta complexidade. Né? Porque o hospital, muitas vezes, ele pode estar relacionado a um outro tipo de referência que a pessoa tenha, né? Depende do hospital, né?
Maternidade é super feliz, super Então, alegre, né? eu acho que depende a complexidade que você vai agregar ali no local. Quer dizer, com isso você já indica uma outra situação, né? Que a vinda de uma operação de saúde para dentro de um shopping, ela precisa ser estruturada. Não é simplesmente eu pegar meia dúzia de médicos e espalhar dentro do meu shopping. Né? O nosso mix do nosso centro médico foi escolhido a dedo. E ele tem uma sinergia muito grande entre as operações, até tentando que não houvesse nenhum tipo de operação duplicada, assim, que a pessoa tenha uma concorrência ali direta. A gente não tem muitos espaços, né? Então, foi necessário ter esse olhar de escolher e também trazer outras experiências, como estúdio de pilates, spa, farmácia homeopática, enfim, outras que tenham sinergia com aquela área, né? Agora, um consultório, ele consegue atrair muito, ou uma clínica, ele consegue atrair muito mais pessoas por dia do que uma loja, na minha visão. Né? Se você tem, por exemplo, uma operação, sei lá, com 100 consultórios, que é uma quantidade pouca, né? Quer dizer, pouca não, mas razoável. Vamos lá, 100 operações. Circulam por ali algo em torno de 2.000, 2.500 pessoas, né? Só para essas operações de saúde. Eu não vejo, por mais que seja uma grande âncora, ter uma atração tão grande em todos os dias da semana, não só em final de semana, mas em todos os dias da semana. Como que é essa dinâmica? Pelo menos essa é a minha visão, posso estar equivocado, não sei se é certeza não, isso. mas se você também agrega essa complexidade, por exemplo, 100 consultórios, ou algo desse... Eu falei um número aleatório. Eu né? acho que aí você também acaba tendo uma demanda muito grande, porque você não pode perder o foco de ter capacidade de atendimento para aquilo, né? Então, essas pessoas todas têm que saber que aquele espaço foi pensado para elas e que tem capacidade de atendê-las de uma maneira satisfatória. Acho que os centros médicos, eles têm que ter esse olhar e esse dimensionamento para conseguir atender aquele espaço. Então, por exemplo, lá no Barra, que é um complexo gigantesco, você teria, né? Já no Parque Shopping Barigui, que é um espaço menor, você tem que ter uma quantidade de clínicas que... Compatível com a nossa... Realidade, né? Realidade. Então, agora, que um centro médico vai sempre... a gente olha para o centro médico dessa maneira como você está olhando. O centro médico é uma âncora. Certo. Não uma clínica é uma âncora, entendeu? Então, o olhar nosso para o centro médico, pelo espaço que ele ocupa, pela área que ele vai representar, ele é uma âncora, o conjunto, né? E como âncora é um polo de super atratividade. Super atratividade, então é uma âncora extremamente representativa. Como passa a ser uma âncora também se você tiver um centro de eventos, né? É uma âncora também. Por mais que ele vá realizar os mais diferenciados tipos de eventos, ali você sempre vai ter uma atratividade e um número. Muitas vezes você não vai conseguir converter aquilo em cliente, porque você pode ter um evento de noite, enfim, mas você está sempre trazendo aquele público para dentro do shopping. E a gente quer que o shopping seja uma extensão da casa das pessoas, né? Principalmente no momento onde se fala tanto no online. Porque nossas pesquisas e o nosso olhar é muito ligado nisso, né? A compra física vai acabar. Não vai acabar. As pessoas não vão deixar de querer viver as suas experiências. Claro que comprar online é legal. É legal, né? E muitas vezes aquela compra chata. A compra chata é mais legal no online, né? Desculpa o trocadilho. Não, você tem que defender o teu, claro. Você tem que defender o presencial. Não é só assim, a defesa em si, mas a vivência, eu mesma, né? Coisas que eu tenho que comprar que são recorrentes e que são chatas, eu prefiro comprar no online, né? Que não exige um olhar tão... Né? Agora, quando você vai comprar alguma coisa que é especial, você é mais gostoso comprar, né, presencialmente.
Mas uma visão E o lojista agradece também. Mas o lojista ele está preparado para as duas formas, né? Eu acho que o cliente não quer é que você diga para ele como ele tem que comprar. Não, você vai comprar só fisicamente. Não, você vai comprar só no online. Não, você vai comprar e vai receber em casa. Não, você vai levar a sacola agora. Não, ele não quer que você diga. Hoje eu quero comprar online e pegar na loja. Amanhã eu quero comprar na loja e quero que você entregue na minha casa. Depois da manhã eu quero comprar, sei lá de que jeito. Entende? Então, drone vem me entregar. As operações que conseguem oferecer esse tipo de experiência são as que estão em melhor situação, né? Pensando sempre nesse atendimento, nessa experiência do usuário e tudo mais. Há 20 anos atrás a gente não falava ou se falava de carro elétrico, era uma utopia, né? Eu mesmo já pude usufruir das tomadas lá do Parque Shopping Barigüi. Mas como é difícil, né, você prever uma tendência de consumo e de hábito e estar preparado para essas situações, né? Quais são essas válvulas de escape, se é que elas existem? É um olhar contínuo e É o dedo no pulso mesmo? Né, eu viajei agora para os Estados Unidos e pude ver, olhei muito esse aspecto aí dos carros elétricos, de como que eles estão funcionando, esses espaços de carregadores, então onde é pago, onde não é pago, como que isso é feito, Então você vai criando um certo repertório e vai pensando como que você vai colocar ali. Então a gente agora que tem uma expansão, a gente tem oportunidade de fazer coisas diferentes, né? Então você cria. Quando você não tem espaço, é mais difícil, né? Então o Barigüi hoje está num dimensionamento aonde ele precisa crescer para poder oferecer mais serviços diferenciados, porque a gente não é nenhuma questão de rentabilizar ou não rentabilizar, é uma questão de ter espaço mesmo para isso, né? Estamos tentando, todos os shoppings na verdade estão passando por isso, porque também por outro lado a gente percebe que existe um superdimensionamento das áreas de estacionamento que são ainda dimensionadas de acordo com as legislação de 20 anos, 30 anos atrás, onde você não tinha essa quantidade de Uber, não tinha essa mobilidade que as pessoas, né, utilizam hoje para se locomover. Então, você tinha uma necessidade muito diferente de vagas do que você tem hoje, né? E a necessidade mudou e a quantidade de veículos deve mudar. Então, muitos empreendimentos percebem que não tem necessidade de ter a quantidade de vagas que tem para oferecer para o Você acha que isso é um obstáculo do empreendimento? Dos empreendimentos? Não é o caso do Parque Shopping, mas... Eu acho que isso é uma oportunidade. Entende? A partir do momento que você consegue rever essa legislação, você tem oportunidade de criar outros espaços nos estacionamentos que possam servir para outros tipos de serviço, não simplesmente para colocar uma loja, mas de oferecer outras experiências. E acredito que cada vez mais os shoppings vão oferecer esses espaços para carros elétricos. Então você tem que assim, a gente assina esses relatórios de tendências também, esses eventos que tem no mundo inteiro. Às vezes parece que são coisas que vão acontecer daqui a muito tempo e acontecem muito rapidamente. E outras coisas também que muitas vezes você fala, acho que vai acontecer amanhã, elas demoram mais, mas a gente tem que estar antenado, e aí a gente cai de novo naquilo que a gente já falou do repertório, né? E nós temos que ter repertório para poder ir buscar nos lugares informações e adaptar para a nossa realidade. Também não adianta você só trazer uma ideia e não adaptar para aquilo que é relevante para o teu cliente. Daí a gente cai no dedo no pulso de novo, né? Finalizando assim, eu queria, desde que não haja quebra de sigilo de informações, o que a gente pode esperar de movimento futuro do Parque Shopping Barigüi, ou, se você preferir falar, dos shoppings em geral? O que você imagina de movimentos nesse sentido de atração dos usuários
enfim, conforto e conveniências? Eu acho que você já falou, conforto e conveniência é primordial, sabe, para a nossa expansão, ela privilegia muito isso, né? A gente diz que é um bulevar realmente, onde vão ter muitas áreas de convivência, novos restaurantes, entretenimento, né? De uma maneira muito, muito, muito forte, assim, inovadora, né? Posso dizer que para nós é uma inovação. Então, você tentar estar na frente nessas inovações é um diferencial. Eu acho que isso que os shoppings vão buscar cada vez mais. A gente observa muito esse movimento no sentido de ter áreas com inovações, sejam focadas em tecnologia ou nós, por exemplo, uma inovação que a gente tem colocado com muito esforço aí, com uma representatividade grande na nossa comunicação é o Multi, que é o nosso aplicativo, que é um aplicativo fantástico, que você resolve muito da sua vida ali. E cada vez mais você vai utilizar isso, porque todo mundo tem um celular hoje, né? E eu acho que a tecnologia, ela tem que ser usada ao nosso favor. Então, você entrar no shopping, você não precisa pagar estacionamento, você faz tudo pelo Multi, você participa das promoções pelo Multi, você tem diversos benefícios através do Multi, você chega no shopping, você ganha um café se você está no Multi, você pode deixar suas compras, o concierge pode realizar diversos serviços para você. O Multi é um hub de serviços à disposição do cliente, isso. É isso? É isso. Aonde você pesquisa, você sabe onde você está, você tem orientações, você tem promoções, todas as lojas enviam as suas promoções ali através do Multi para você, quando você entra no shopping. Então, o Multi, ele acaba sendo um aplicativo onde você vai cada vez mais ter possibilidades de realizar diversas coisas. Então, assim, o próprio carregador do shopping você vai programar pelo Multi, quanto tempo que você quer que ele carregue teu carro ou coisas similares. Essas inovações todas vão acontecer, eu acredito, muito focado dentro dessa ferramenta digital. E você falou rapidamente, eu queria só puxar um pouco, porque o público sênior está cada vez mais integrado a essas tecnologias, Sim. né? Então, dessa forma você agrega tanto o público jovem quanto o público sênior, né? Mas a gente vê ainda isso, acredito que você deva perceber com a pesquisa da colega Débora Cruz, deve ter apontado isso, o grande poder de compra desse público sênior e essa explosão demográfica que a gente está tendo na maior quantidade desse público, né? Existem estratégias, né, para que tenha mais atração desse público? Sim. Porque você falou ali, né, sentimos falta do lugar para o público masculino sentar. Sim. Enquanto as esposas, enfim, fazem as compras. Sentimos falta das brinquedotecas, né, dos brinquedos espaçados pelo mall. O que a gente pode esperar para o público sênior? A gente tem feito várias pesquisas nesse sentido, né? E olhando muito para esse público. Esse foi o público que mais sentiu falta de shopping na época da pandemia. E eu vi uma matéria esses dias no jornal que estão mudando as plaquinhas em uma cidade, né? Pictograma. O pictograma eu achei fantástico, porque realmente, né, era um velhinho de bengala e foi uma criança que fez um post falando aquilo, eu achei muito genial. O menino falou, a minha avó não é assim. Então, esse público, essas pessoas que estão envelhecendo estão se tornando cada vez mais jovens, né? Então, eu me considero fazendo parte desse universo, porque eu estou envelhecendo e cada dia eu me sinto mais jovem. Não quero ser representada por um pictograma como aquele. Eu acho que quanto mais... E essa pesquisa, esse aprendizado dessa pesquisa maior é aquilo que
que cabe para os jovens também. Que os jovens, o que eles dizem hoje? Não me definam, né? Eu tenho dois, assim, eu não gosto de ser definido. Eu não quero que você me enquadre. Eu não quero que você diga que eu sou isso ou que eu sou aquilo. E eu acho que o público idoso também não quer ser definido, sabe? Ele quer poder fazer parte da vida e do cotidiano com dignidade, né? Acho que isso é o maior. Então a gente tem, sim, uma série de facilitadores para aqueles que querem desfrutar dessas facilidades, tá? Em decorrência da sua idade. Mas estamos trabalhando também para trazer cada vez mais facilidades para eles dentro de um universo onde você não é considerado uma pessoa idosa, porque você também não quer ser discriminado, porque muitas vezes você taxá-la é uma discriminação, né? Então, o exemplo do banheiro com barras é uma coisa muito... você não precisa dizer que é um banheiro para idoso, você simplesmente diz o banheiro é um tem banheiro, barras. Está aqui, Né? Está disponível. Então, cada vez mais a gente vai incluir serviços nesse sentido e também trabalhar muito em eventos focados nesse público. Eventos que tragam essa oportunidade das pessoas conviverem mais no shopping. Mas as pessoas adoram o shopping, né? As pessoas que... esse negócio de deixar a pessoa idosa afastada, no campo, contemplativo, não. Não existe. Ela quer estar perto do shopping. Ela quer estar perto ali, ela quer participar de todas as nossas promoções, ela quer participar dos nossos eventos, ela quer ter acesso a tudo. E é isso que a gente tenta oferecer. E cada vez mais a gente está buscando e está estudando como oferecer mais e mais para esse público. Maravilhoso, maravilhoso. Jaqueline, super privilégio estar aqui com você hoje. Eu que agradeço. Obrigado demais. Eu sei que Bom, shopping não para, né? Agora a gente está se aproximando da época de Natal. Eu sei que deve estar uma loucura a montagem do Natal. Mas também não tem outra época, porque daí vem... Toda época Páscoa, daí é Dia das Crianças. De fato, quando a gente está montando o Natal deste ano, a gente já está pensando no Natal do ano que vem. Né? Mas é um prazer. Eu que agradeço essa oportunidade, meu primeiro podcast. E muito obrigada pelo convite, estou à disposição. Super obrigado por você se deixar ser sequestrada né, por nós aí esse tempo. E a gente vai voltar a conversar muito sobre as outras iniciativas que, quando o centro médico estiver já em operação, sim, sem dúvida. E as outras, quem sabe a gente está vendo aí não só a cidade amiga do idoso, mas o shopping amigo do idoso, sim, ou o shopping amigo de todos. De todos, né? Eu acho que não me definam, não me definam. Tá Maravilha. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Obrigado, até a próxima.